Professor, vou fazer uma pergunta aqui. Essa eu sempre quis perguntar a alguém, mas acho que o senhor é a primeira pessoa que pode me responder isso. Quando eu leio o Galvão de Souza, a impressão que eu tenho é que ele fala para um público cristão, né, e para um público católico. Parece que ele dá como certo que a pessoa que está lendo, pelo menos acredita em Deus, né? Quem era o público do professor Galvão de Souza? O Brasil mudou tanto que um autor podia escrever dessa forma naquela época, mas ele escreve Interessante. como aqueles tradicionalistas espanhóis escreviam após o triunfo total do catolicismo, né? Dos anos 60 e 70. Quer dizer, quem Ah, era o público brasileiro do professor? boa pergunta. Deixa eu me contar. Ele se formou na Faculdade de Direito em 1934, 2 anos antes, portanto, da Guerra Civil Espanhola. Então, ele pôde viver, ainda que à distância, o clima que se instalou durante a Guerra Civil Espanhola. Teve a alegria de ver a vitória do lado não republicano da Guerra Civil Espanhola. E, de fato, foi para a Faculdade de Direito, onde começou a lecionar. Ele foi catedrático de Teoria do Estado na Universidade Católica de São Paulo e escreveu para os alunos de uma universidade que era, então, efetivamente católica. Hoje em dia, nós temos uma universidade católica que não, que é a grande realidade, né? Parece que isso é no mundo inteiro. Eu não quero afirmar com tanta certeza isso, não conheço todas as universidades católicas do mundo, mas a tomar exemplo nas universidades católicas que eu conheço, particularmente as brasileiras, o nome católico está mesmo no título. E, na verdade, a orientação não é de uma católica, ou seja, não é religiosa. Sim. Não é conforme a doutrina cristã genuína. Muito bem. Mas ele se dirigia a este público. E ele tinha também, além do alunado, por assim dizer, a quem ele dedicava seus livros, por isso que ele escreve de maneira tão clara, ele realmente era claro, e na cátedra também muito claro. Curioso como ele conseguia isso, ou seja, uma profundidade imensa nos temas, mas uma clareza expositiva notável, expunha com muita claridade. E fazia questão que os textos fossem claros. Ele dizia assim: siga o que o Raul me ensinou um dia, nunca inverto as frases. Ele tinha sempre a ordem direta de escrever. Bom, então ele acabou não só com este grupo do alunado a quem ele dirigia os livros, mas também na preparação daquele grupo de discípulos e gente círculo de alunos que ele não considerava discípulos, porque a rigor ele teve, segundo a expressão dele próprio, 6 discípulos só. Eu até posso mencionar. Dr. Cláudio Lema Garcia, pai do bispo auxiliar de São Paulo, o Dom Carlos Garcia, Lema Garcia, homem extraordinário, Dr. Clóvis, felizmente ainda vivo. O desembargador José Fraga Teixeira de Carvalho, era um grande romanista, foi procurador de Justiça em São Paulo, depois foi pelo Quinto Constitucional para o Tribunal de Justiça. José Guarani Marcondes Orsini, que foi um jornalista, também vivo ainda hoje, um homem extraordinário. Um procurador de Justiça, José Manuel Otaviano Junqueira, grande procurador, um dos fundadores da Academia Paulista de Direito, um grande nome. Um discípulo estrangeiro, Miguel Ailson Torres, conhecido de todos, grande constitucionalista, hoje um dos maiores constitucionalistas da Espanha, e o menorzinho de todos, os discípulos dele, que fui eu. Então, na realidade, ele teve 6 discípulos, mas tinha muita gente influída da obra dele. Então, vejam, desembargador Italo Galli, o grande professor Adib Casseb, grande professor, o João Benedito Pacheco Salles, o Lauro de Barros Siciliano, um procurador do Estado muito importante, o Cícero Harada, aqui de São Paulo, um magistrado, 2 magistrados, Roberto Barreto Prado, magistrado do Trabalho, Paulo Eduardo Razuc, que foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, ele tinha um grupo que não era propriamente de discípulos, mas aos quais ele dirigia. E era um grupo que tinha, claro, uma coisa central, eram todos crentes em Deus.
católicos. Ele se dirigia a esse público. Mas é interessante que em algumas reuniões na casa dele, lá da Rua Varé, que ele fazia de maneira mais aberta, ele recebia gente também que não se coadunava com esse núcleo de pensamento. E era interessante como ele ia muito bem nos debates. Muito bem nos debates. Ele tinha uma técnica especial. Ele louvava a pergunta ou a objeção que lhe era feita. E quando nós, que estávamos mais próximos do ensinamento dele, já sabíamos que aí vinha, quando ele louvava demasiadamente a pergunta ou a objeção, é porque vinha uma pancada daquelas que... Mas sabe que queria contar o seguinte, ele teve comigo uma generosidade extraordinária, porque no início não foi muito fácil que ele me aceitasse como discípulo dele. Eu levei 2 anos tentando contato com ele, ele me tratava pão e água, não me dava muita bola. De repente, resolveu cuidar de mim. E aí, durante cerca de 3 anos, ou talvez até um pouco mais, todos os sábados pela manhã, ele me recebia na casa dele. Eu ficava das 9 da manhã até meio-dia e pouco, lá, com a presença da dona Alexandra, algumas vezes dos filhos dele também, do Dr. Clóvis, do Dr. Fraga, algumas outras vezes, todos os sábados, conversando comigo. Não havia uma pauta. Ou ao menos, se houvesse uma pauta, eu a desconhecia. Eu chegava lá e ele ia falar de algum assunto. E durante 3 anos e tanto eu tive essa possibilidade. E depois foi ele quem me levou para estudar com o velho Alexandre Correia, com o qual eu estudei 2 anos e meio, 3 anos, tentando sem êxito aprender pentafísica. É assim a vida. O grande Alexandre Correia. Ele me levou lá para o Alexandre Correia. Então, o José Pedro se dirigia a alunos que ele supunha católicos. Uhum. Se dirigia, portanto, a formar melhor, a burilar aqueles que tinham ideias adequadas. Não, ele não se dirigia necessariamente, a não ser aquele livro, o primeiro livro dele, de grande impacto, que foi Direito Natural e Direito Positivo, aquele sim, aquele foi para atacar os positivistas, especialmente o Pedro Lessa. Mas os demais livros eram livros de construção e não de impugnação às teses adversas.